Nós temos a obrigação de continuar a trabalhar para garantir um país bem governado, um país transparente, um país que é responsável na utilização de cada escudo que recebe de cada contribuinte ou de cada parceiro internacional. E temos que lutar veementemente contra a corrupção, quer na vertente preventiva, como na vertente repressiva. E nós criamos o Conselho de Prevenção contra a Corrupção, que é uma entidade que foi criada e que nós, tendo em conta a agenda eleitoral, não foi possível implementá-la, mas vai ser implementada imediatamente. Um Conselho de Prevenção contra a Corrupção, precisamente para ajudar o governo a tomar medidas tendentes a prevenir a corrupção, seja do ponto de vista do comportamento, de atitudes, ou até olhando para o quadro legal e para todo o quadro regulatório. E o país só é forte se tiver instituições fortes. O país só consegue avançar se conseguir manter instituições perenes, fortes, com gente qualificada e preparada em todos os domínios da atividade económica. E a estabilidade, a perenidade, a qualidade das instituições é uma questão essencial em relação ao futuro de Cabo Verde. E precisamos de uma RAP forte, de uma RAP com qualidade, de uma RAP responsável, de uma RAP que seja exemplar, não só em Cabo Verde, mas também a nível da nossa sub-região e que está a nível do mundo. Eu concordo 1000% com o que disse o Sr. Vice-Primeiro-Ministro, uma instituição fundamental da administração pública cabo-verdiana, com um papel-chave na consecução dos objetivos fundamentais do Estado de Cabo Verde. É também uma ferramenta importante na prevenção da corrupção, como aqui já foi dito mais do que uma vez. Pelo Conselho de Administração da RAP, um conselho constituído totalmente por mulheres, não é? Assim como a RAP e a NPS e outras organizações do Estado, que mostra que em Cabo Verde a questão de géneros é quase um não assunto, pelo que falar de questões de género às vezes até dá vontade de rir. E é bom ver um Conselho de Administração formado por mulheres e mulheres com M maiúsculo, posso eu dizer, certo? Agora está muito presente falar da luta contra a corrupção. Agora, antes de criarmos mecanismos para controlar, ver onde é que está a corrupção, também devemos consciencializar para prevenir que não haja corrupção. E esta é a ideia que queremos transmitir, essa é a luta da RAP. Eu penso que reflete a ideia de todos os colaboradores da RAP e o Conselho de Administração. O que é contratação pública e quais são as regras? Saiba as respostas destas e de outras questões no programa Compras Públicas. Compras Públicas, uma iniciativa da Autoridade Reguladora das Aquisições Públicas com o financiamento da União Europeia. E o Governo vai celebrar um contrato de prestação de serviços aéreos e de permuta de aviões. O contrato prevê o aluguer de uma aeronave Jetstream 32 com tripulação e serviços de formação e troca de 2 aeronaves da marca Casa pelo Dornier da Guarda Costeira, deixando em aberto a possibilidade de serem feitas compensações financeiras depois das avaliações. Com a aquisição destes aviões, o Governo vai disponibilizar meios aéreos à Guarda Costeira para a evacuação interilhas de doentes em situação de urgência. O contrato a ser assinado prevê também a formação de pilotos e de técnicos de manutenção dos aviões que Cabo Verde vai receber. Nós esta manhã assinamos com este grupo Sevenair um acordo em Lisboa, que foi assinado e rubricado pelo nosso embaixador Eurico Monteiro, Presidente do Conselho de Administração do grupo Sevenair, e vamos trabalhar para termos a aeronave, como disse, nas próximas semanas, para podermos estar em condições de operar e prestar um serviço de qualidade às nossas populações. Nós tínhamos prometido soluções, o Sr. Primeiro-Ministro tinha prometido soluções, estamos aqui, enquanto Ministro da Defesa, a apresentar uma solução viável e de qualidade para servir bem as nossas populações. A aeronave estará aqui para
o serviço da Guarda Costeira e prestará o serviço de evacuação médica, de busca e salvamento também, em todo o território nacional. Para o efeito, o Ministro da Defesa presidiu esta tarde a assinatura de um memorando entre a Guarda Costeira, o INPS e as duas seguradoras que operam no país para definir a participação de cada um no processo que engloba a compra de um aviocar tipo casa totalmente equipado. O que há é um memorando de entendimento, que é uma coisa diferente. Memorando de entendimento. Memorandos de entendimento entre o Governo e a Binter, que não tem força vinculativa contratual. O contrato é essencial para proteger os verdadeiros interesses do país e dos cabo-verdianos. É tudo feito à maneira da vossa governação, com intransparência e tudo boca a boca. Assim, não ficam sinais, não fica nada para que os cabo-verdianos possam fiscalizar. Não há contrato e não precisa de haver contrato. A empresa opera nas condições da regulação de Cabo Verde. Foi licenciada pela AC, opera nas regras e nas leis cabo-verdianas. Quer contrato para quê? Não tente confundir as pessoas. Não tente confundir as pessoas. Você não vai encontrar nos outros países o Estado a estabelecer contratos com empresas para operarem. Operam nas condições da regulação do país. Se houver obrigação de serviço público, nomeadamente do pagamento de subsídios de compensação pelas linhas, ali sim. Mas vamos ter que decidir, porque os senhores começaram logo a alertar, não pode haver subsídio de compensação porque vai-se dar dinheiro à Binter. Agora quer contrato para fazer o quê? Decidiu desmantelar os voos domésticos da TACV, transformar o mercado concorrencial num monopólio de facto, sem uma única linha de papel contratualizado. E vem aqui o senhor Primeiro-Ministro nos dizer que a lei não lhe obriga a contrato. Esta flama peixe e morre para ser boca. O senhor acabou de confessar, porque o que o senhor fez foi uma concessão, um negócio com a Binter e devia sim ter um contrato e o senhor não fez um contrato. Isto é que é a verdade. O senhor concede um mercado doméstico e no negócio com a Binter recebe 30% de contrapartida. Negócio. Mas o senhor faz todo esse negócio boca a boca. Porquê, senhor Primeiro-Ministro? O que é que o senhor quer esconder dos cabo-verdianos que lhe obriga a fazer esse negócio boca a boca? Diga-nos. Aquilo que é memorando de entendimento é um memorando de entendimento entre as partes. E é lá que está definido que 30% de cedência e de saída de TACV está considerado. É lá que está também assumir o compromisso. Lá que está assumir o compromisso dos 19%. Meus olhos. Assim eu estou compreendendo, eu estou na volta, está falando a mesma coisa. Compreensão é fraco, eu só continuo com a mesma coisa. Compreensão é fraco. Portanto, aquele coisa ali de tenta bem cola esse governo de um negócio pouco transparente, com suspeições, está a fazer parte de uma estratégia. Tem um memorando de entendimento. Naquele memorando de entendimento está previsto que 30%, maneira modo de compensa, fazer essa entrega daquela participação, compensação de participação para entrada no mercado doméstico e sair da TACV, está no memorando, que 19% de colocação no mercado está na memorando. Portanto, que tem contrato e que é exigido contrato. O Código Aeronáutico exige contrato nas concessões. O senhor concede a rota doméstica à Binter sem nenhum contrato. Tudo boca a boca. Há de facto essas opções de contrato de concessão que poderia ser um instrumento utilizado, por exemplo, se nós fôssemos para a solução idêntica do transportes marítimos interilhas, que é obrigatoriedade de X voos, mexermos no fundo da obrigatoriedade de percurso das linhas e compensarmos via indemnização, porque isso iria obrigar. Outra coisa é um processo de obediência àquilo que está no Código Aeronáutico e de funcionamento da companhia no mercado relativamente aberto. Portanto, amanhã podem surgir mais empresas no setor dos transportes aéreos interilhas. Sobre a posição comercial da TACV, aquilo que está estabelecido é que vai ser
feito um acordo parasocial para que se possa efetivar esse compromisso. 30% da concessão, que desde a concessão por mercado concedido na operação. São matérias que estão a ser tratadas a nível do acordo parasocial. Insiste, diz que o Governo andou mal. Quem autoriza as companhias aéreas a operar em Cabo Verde é a Autoridade Aeronáutica. Deve questionar a Autoridade Aeronáutica, a AEC, porque é que permitiu que a Binter opere em Cabo Verde nas condições que opera. Portanto, não é o Governo, mais uma vez digo, não é o Governo a autorizar as operações de licenciamento e de certificação do operador aéreo. Portanto, e não é obrigatório ter o contrato de concessão. Mas se tem outra interpretação, pode consultar a ACE. A Polícia Judiciária deteve esta quarta-feira aqui na Praia, fora de flagrante delito, Arnaldo Silva, antigo bastonário da Ordem dos Advogados e também antigo ministro. Arnaldo Silva é suspeito de crimes de burla qualificada, falsificação de documentos, organização criminosa, corrupção ativa, falsidade informática e lavagem de capitais. O antigo bastonário da Ordem dos Advogados diz que agiu dentro da lei e que montaram um processo contra ele com alvos políticos, isto é, atingir o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva enquanto presidente da Câmara em 2014. Obviamente que se quer atingir o primeiro-ministro, que se quer atingir a Câmara Municipal da Praia de forma clara e evidente. Nós não somos assim tão ingênuos. O advogado questiona porque foi ele o único detido, porque, como diz, todos os envolvidos na assinatura do acordo, datado de 2014, deveriam também estar detidos. O único facto novo desta nova acusação, mencionado pela Procuradoria-Geral da República para a sua detenção, foi um memorando-acordo assinado em 2014, onde os proprietários, filhos de Fernando Sousa, dono dos terrenos, à volta dos quais está esta polémica, fizeram a transmissão à Câmara Municipal para que esta fizesse a venda para depois pagar aos herdeiros. Aqui, o Ministério Público considerou este ato fraudulento. Quero aqui dizer de forma clara e veemente que o Ministério Público, alguém tem de parar o Ministério Público. Abro este Jornal da Noite com a indicação do novo Procurador-Geral da República, Tavares Landim, é o novo PGR. A informação consta de um despacho publicado no Boletim Oficial desta terça-feira e entra imediatamente em vigor com a sua publicação. O que é contratação pública e quais são as regras? Saiba as respostas destas e de outras questões no programa Compras Públicas. Compras Públicas, uma iniciativa da Autoridade Reguladora das Aquisições Públicas com o financiamento da União Europeia. Artigo 49. Alteração à Lei 88/8º Romano 2015, de 14 de abril. O artigo 5 da Lei nº 88/8º Romano 2015, de 14 de abril, que aprova o Código de Contratação Pública, alterado pela Lei nº 44/9 Romano 2018, de 21 de dezembro, e Lei nº 109/9 Romano 2019, de 21 de dezembro, passa a ter a seguinte redação. Artigo 5º. Artigo 5. Entidades adjudicantes. Número 2. São ainda entidades adjudicantes no que se refere à celebração de contratos de concessão de obras e de serviços públicos, as respectivas concessionárias, sempre protegido do disposto no número seguinte. 3. Não são consideradas entidades adjudicantes as concessionárias que gozem de direitos especiais ou exclusivos atribuídos na sequência de um procedimento de seleção concorrencial ou por diploma legal próprio. Número 5. Sempre protegido do disposto no número 3, a formação dos contratos pelas concessionárias aplica os princípios gerais da contratação pública, em especial da concorrência, da imparcialidade, da igualdade, da economia e eficiência, da transparência, da legalidade, da proporcionalidade, da proteção do ambiente e da boa-fé. 6. As concessionárias devem elaborar e enviar anualmente um relatório com a listagem dos contratos celebrados, descrevendo os procedimentos contratuais utilizados, aos membros do Governo responsável pelas áreas das finanças e da tutela. Obrigado, Sr. Vice-Primeiro-Ministro. Sr. Deputado João Batista Pereira, para uma intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Vice-Primeiro-Ministro, nós gostaríamos, antes de um posicionamento mais cabal, tentar perceber o alcance desta alteração. Na verdade,
introduz-se uma pequena alteração no número 2 desse artigo 5º do Código de Contratação Pública, sem prejuízo do disposto no número seguinte. E vem o número seguinte, que é o número 3, dizer que não são consideradas entidades adjudicantes as concessionárias que gozem de direitos especiais ou exclusivos atribuídos na sequência de um procedimento de seleção concorrencial. Porque depois, naturalmente, que para essas entidades há no número 6 um conjunto de obrigações. Queria perguntar, o Sr. Vice-Ministro poderia esclarecer ao Parlamento, digamos, a que entidades efetivamente está a pensar? Qual é o alcance concreto desta proposta de alteração? Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado, pela sua intervenção. Sr. Vice-Primeiro-Ministro, para uma intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, a questão que está aqui a colocar tem a ver com o funcionamento do mercado. As concessionárias são entidades privadas, não é, que foram selecionadas por concurso. Pode ser qualquer uma. E o princípio aqui é adequar o princípio do mercado com o princípio da contratação pública. Esta é a nossa preocupação apenas. Obrigado. Vamos partir para a votação. Peço a atenção dos senhores deputados para ocupar os respectivos lugares. Senhor Deputado. Quem vota a favor deste artigo 49, tal qual foi apresentado pelo Sr. Ministro? Obrigado. Os deputados do MPD e do CID. Quem vota contra? Quem se abstém? Os deputados do PICV. Sejam. Senhores deputados, votaram 63 deputados e o artigo foi aprovado por 40 votos a favor, sendo 37 do MPD e 3 do CID, nenhum voto contra e 23 votos de abstenção do PICV. Aprovado. Este artigo traz, quanto a nós, duas alterações que devem merecer a nossa atenção. Em primeiro lugar, pretende que não sejam consideradas entidades adjudicantes as concessionárias que gozem de direitos especiais ou exclusivos atribuídos na sequência de um procedimento de seleção concorrencial. E, bom, nós questionamos o Sr. Vice-Primeiro-Ministro e o Governo diz que tem a ver com o funcionamento normal do mercado. E esta resposta não satisfaz quanto a nós. Não pode o Governo pretender que a questão eventual do mercado só agora se suscita. Por exemplo, se nós formos ao orçamento de 2020, na verdade, nós constatamos que o Código da Contratação Pública também sofreu uma alteração no âmbito do orçamento para 2020. E esta alteração incidia sobre o seu artigo 155 e que versa o regime aplicável à contratação de serviços de consultoria. E o Governo alterou justamente este preceito no ano passado. E, portanto, trazer agora esta alteração, mantendo-se o quadro normal vigente no país, numa economia livre de mercado, com as leis, não se vê que alteração substancial terá ocorrido no país do ano passado para este ano, na verdade, para que, com justificação do funcionamento do mercado, se trazer uma alteração desta envergadura. Porque, na verdade, aqui o que se está a dizer é que muitas entidades que dantes tinham que passar pelo crivo do Código da Contratação Pública e da autoridade que regula as aquisições públicas, na verdade, conforme, portanto, a lei, agora deixam de passar. Por simplesmente. Portanto, isto é algo que... Porque nós deveríamos estar a caminhar no caminho do reforço, do controlo, da fiscalização do mercado de aquisições públicas. E aqui o Governo está a propor justamente o contrário. Ou seja,
a circunscrever um círculo que foge, digamos, desse controlo das normas da aquisição pública. E aqui, portanto, a justificação não colhe para nós. Por outro lado, veio o Governo dizer que no número 6 desta proposta, que essas entidades devem elaborar e enviar anualmente um relatório com a listagem dos contratos celebrados, descrever os procedimentos contratuais utilizados aos membros do Governo, responsável pelas finanças e da tutela. Também não nos parece que isto seja de promover a transparência. Por que é que esses relatórios não são enviados, por exemplo, à própria RAP, a autoridade que regula as aquisições públicas, para poder analisar os relatórios e poder constatar se os procedimentos são respeitados, se as regras foram respeitadas e poder também emitir as recomendações que considere pertinentes. Por que remeter esse relatório, portanto, ao Ministro das Finanças, ao Governo e não à entidade que está vocacionada para fazer esse controle? Portanto, quanto a nós, esta norma, esta alteração não é clara, reduz, portanto, a transparência na contratação e nas aquisições públicas e, por conseguinte, essa alteração não pode merecer o voto favorável do PCV, razão para a qual nós abstivemos. Sr. Presidente, muito obrigado. Nunca não se vai pôr em causa as competências da ARAP, senão o Governo quer aqui um mecanismo de controle interno em relação a algumas contratações. E não se está a dizer não. Hoje as empresas privadas já poderão fazer a contratação pública sem se passar pelo crivo do ARAP. Isso não é verdade, não pode acontecer e não é o espírito daquilo que consta no artigo que se está a debater, Sr. Deputado. Vamos ser claros, não confundir e nunca pôr em causa aquilo que são os princípios sacrossantos deste Governo, que é a clareza, é a transparência, é a boa gestão da coisa pública, que este Governo não mexe, contrariamente, o meu colega Armindo disse isso há bocadinho, contrariamente àquilo que o anterior Governo fazia. Nós não estamos a fazer igual, não, Sr. Deputado António Monteiro, nós não estamos a copiar, fazer igual ao PCV, nós somos diferentes, estamos a fazer diferentes, com mais clareza, sem corrupção, a tratar aquilo que é o bem, o erário, de forma transparente, o controle do Tribunal de Contas a todo momento, um controle rigoroso dos cidadãos também, porque hoje tudo é claro, tudo está publicado, nada está escondido, não há ninguém a proteger ninguém, não há nepotismo, não há compadres, não há comadres, não há parentes, não há maridos, não há mulheres, há sim cidadãos em pé de igualdade a receber o tratamento igualitário deste Governo, que não tem a temer quanto à transparência e quanto à gestão da coisa pública, que deve ser, eu vou repetir, algo sacrossanto deste Governo, que tem se pautado desde o início até hoje na transparência e a mostrar aos cidadãos que o dinheiro público tem sido bem usado, bem utilizado, que a contratação pública tem respeitado as regras, ao contrário daquilo que se tenta passar, tudo quando se diz respeito, por exemplo, à contratação em termos de concurso, a lei permite, em determinados casos, que se faça a contratação sem o concurso público. É dentro deste quadro legal que este Governo tem agido e tem atuado, não fintando a lei como outrora o PCV fazia e não mostrando, de certa forma, aquilo que o PCV bem sabia fazer, que era proteger amigos e compadres. Obrigada, Sr. Presidente. Agora está muito presente falar da luta contra a corrupção. Agora, antes de criarmos mecanismos para controlar, ver onde é que está a corrupção, também devemos consciencializar para prevenir que não haja corrupção.